Oi pessoal, tudo bem? Nono ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam aí estudando. Pessoal, não esquece, qualquer dúvida, chama Pro lá no aplicativo do Google Sala de Aula, tá? Lembra que a gente ficou para finalizar a apostila de Biologia. Então olha só, o conteúdo que nós vamos trabalhar é evolução, tá? Então ó, só um pouquinho pra gente saber como que é essa evolução, o que a gente vai tratar nesse capítulo. Então ó, a diversidade dos seres vivos sempre aguçou a curiosidade do ser humano. Como explicar a existência de milhares de espécies diferentes de animais, vegetais e demais seres? Como explicar a semelhança entre espécies diferentes ou as diferenças dentro de uma mesma espécie? Ou seja, a evolução ela tem esse conceito. Ela vai nos dizer de uma maneira bem mais clara, científica, por que eu não sou igual ao meu semelhante? Por que os outros animais são diferentes? Então, olha só. Tem um videozinho bacana para vocês assistirem agora, diferenças entre hipótese e teoria. Quando os cientistas desejam apresentar uma explicação científica para um determinado fenômeno, eles inicialmente enumeram os fatos. E eles então reúnem evidências que corroboram a explicação sobre o fenômeno em questão. Com base nos fatos e nas evidências, apresentam então uma série de hipóteses sobre o assunto em questão. Hipóteses que atendam, obviamente, ao critério de aceitação para serem cientificamente avaliadas. Algumas delas serão consideradas hipoteticamente corretas e não será o objetivo final dessa explicação que está sendo elaborada confirmá-las, embora isso possa eventualmente ocorrer. São consideradas postulados e serão utilizadas como premissas na construção de outras hipóteses e da própria explicação como um todo. Estas hipóteses serão verificadas minuciosamente, algumas delas sendo descartadas. Conforme aquelas que sobrarem forem sobrevivendo às tentativas de refutação, vão se confirmando e consolidando a sua aceitação. Esse processo de tentativa de confirmação levará um tempo indeterminado, mas nesse momento nós já temos uma explicação científica. Eventualmente, dependendo da estrutura e da exatidão com que consegue determinar resultados, algumas dessas hipóteses podem receber o título de leis, que se fortalecerão conforme seus resultados forem sempre se repetindo conforme previsto. E então, a gente pode descrever essa explicação científica, obedecendo rigorosamente os critérios do método científico, de forma bem detalhada, formal e organizada, utilizando todos esses instrumentos de pesquisa. E então publicá-la em um livro ou periódico de divulgação científica, de modo que fique disponível para avaliação da comunidade global de pesquisadores. O nome dessa explicação? Teoria científica. Galera, então olha só, o vídeo ele mostrou que antes da gente criar as teorias que nós temos, nós falamos muito em hipóteses, nós criamos hipóteses. Só que a hipótese, ela não é nada concreto, diferente da teoria. Para a teoria ela ser aceita, ela já passou pelos experimentos, né, por tudo certinho. Então olha só, algumas hipóteses e teorias foram elaboradas ao longo dos anos para tentar explicar a origem e a diversidade dos seres vivos, entre as quais destacam-se a hipótese do criacionismo e a teoria da evolução. Lembra que nós falamos lá no capítulo anterior sobre o criacionismo? Né? Ele diz o seguinte: criacionismo ou fixismo é a mesma coisa. Ele diz que tudo que nós conhecemos, ele foi criado por um ser grandioso. Ou seja, se a gente colocar criacionismo, quer dizer criação, ou seja, Deus, um ser maior, criou, tá? Então, não se esqueça, fixismo e criacionismo é a mesma coisa. Por quê? A teoria do criacionismo diz que os seres que Deus criou, eles não sofrem mutação. Ou seja, eles se tornam fixos, eles não vão mudar, tá? Então, só para concluir a teoria do fixismo ou criacionismo. Até a metade do século XIX, admitia-se que a grande diversidade de espécies era fruto de criação especial, ou seja, todas as espécies vivas tinham sido criadas na sua forma atual por um criador ou uma força superior. Portanto, por não sofrerem mudanças, eram consideradas fixas. Por isso o nome fixismo. Essa hipótese, denominada fixismo, tinha como base conhecimentos bíblicos e a adesão de diversos estudiosos, entre eles o naturalista Linneu, criador do primeiro sistema de classificação biológica.
Então, segundo Linneu, ele dizia que as espécies são tantas quanto saíram da mão do Criador, ou seja, elas não sofrem diferença. Então, jamais a nossa espécie sofreu mutação, tá? Deus criou daquele jeito e daquele jeito vai ficar até ele morrer, tá? Agora vamos lá. Teoria da evolução. No início do século XIX, a ideia de que as espécies poderiam se transformar passou a ganhar terreno e diversos cientistas começaram a questionar a imutabilidade delas, pois inúmeras evidências, entre elas os fósseis, demonstravam alterações ao longo dos tempos. Ou seja, O museu retrata muito bem isso, né? Se a gente for fazer um estudo dos fósseis, olha só como que os animais se modificaram com o passar do tempo, né? Segundo o Conde de Buffon, os seres vivos não são imutáveis, ou seja, eles seguramente sofreram profundas mudanças. Buffon era um evolucionista e enfrentava a obstinada opinião dos fixistas que acreditavam na imutabilidade e no número fixo de espécies, ou seja, todas as espécies conhecidas atualmente são idênticas às criadas desde o início do mundo. Diversos estudiosos da natureza, conhecidos como naturalistas, tiveram participação efetiva na elucidação do processo evolutivo. Os dois mais famosos, Lamarck e Darwin. Então vamos lá. O primeiro estudioso que a gente vai ver é a teoria de Lamarck, tá? Aqui nós estamos trazendo um conhecimento que nós adquirimos lá no 7º ano, tá? Não vamos esquecer. Então vamos lá. Bom, Monet, né, que também é conhecido como o Cavaleiro de Lamarck, foi o primeiro naturalista a enfrentar o problema da evolução das espécies. Lamarck acreditava na abiogênese como explicação para a origem da vida. Conforme esse pesquisador, a vida progrediria de maneira a se tornar mais complexa e perfeita de acordo com modificações ocorridas no ambiente. Ou seja, aquele ser vivo, ele se adaptava ao meio ambiente, tá? Segundo Lamarck, fatores ambientais novos poderiam provocar o surgimento, né, dos organismos vivos de modificações que aumentam sua capacidade de adaptação e essa poderia então ser transmitida às gerações futuras. Resumindo, o ser humano, ele simplesmente vai se adaptar ao meio que ele está e as características que eu adquiri, eu vou passar para minha prole. Nós sabemos que não é bem isso, né? Então vamos lá. O que o pensamento lamarquista traz pra gente? Ele traz duas leis, a lei do uso e desuso. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a partir desse momento eu deixar de usar o meu braço direito, com o passar do tempo, eu vou perder todo o movimento dele, tá? É isso que ele quer dizer. Então, olha só. Para Lamarck, quanto mais se usa determinada parte do corpo, mais ela se desenvolve. Em contrapartida, o que não está em uso tende a enfraquecer, atrofiar-se e desaparecer com o passar do tempo, tá? Essa lei, ela é fundamental para a gente saber que realmente isso acontece, tá? E isso acontece muito em questão até do nosso cérebro, tá? Qualquer órgão do nosso corpo, isso é real. Porém, a segunda lei dele está errada, porque olha só o que ela fala. Lei dos caracteres adquiridos. Lamarck defendia que todas as alterações provocadas em um órgão pelo seu uso ou desuso são transmitidas aos meus descendentes. Ou seja, se eu deixar de usar o meu braço direito e ele deixar de ter movimento, o meu filho também vai nascer sem movimento no braço direito. Não, né? Então, das duas leis que o Lamarck acreditava, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, a primeira está correta, porém a segunda não, tá? Então, olha só. Para explicar e justificar sua teoria, Lamarck lançou mão de vários exemplos obtidos a partir de sua observação da natureza. Então, vamos lá. Aqui nós temos o flamingo, tá? De acordo com o lamarquismo, os flamingos teriam desenvolvido pernas longas à medida que passaram a buscar alimento apenas nas margens de rios e lagos. Conforme os flamingos buscavam alimentos nas águas mais profundas, forçavam seus ossos e músculos, fazendo com que suas pernas se desenvolvessem e crescessem mais para não molharem o restante do seu corpo. Seria a mesma coisa se eu quisesse ter mais altura. Ficar o tempo inteiro assim, minha perna vai crescer? Não vai, né? Então, seria essa teoria dele que está o quê? Totalmente inaceita, tá?
ela é inaceitável, porque não tem como, tá? Então, olha só, embora sua ideia fosse aparentemente lógica e de fácil compreensão, Lamarck cometeu um grave equívoco ao afirmar que as características adquiridas são hereditárias. Além disso, os órgãos não respondem à lei do uso e desuso, por exemplo, tá? Então, vamos lá. As características, elas não vão passar de pai para filho, porém, né, se eu deixar de fazer uso de alguma coisa do meu corpo, ele pode sim deixar, tá? De ter aquele mesmo, o que eu espero dele, né? Tipo, o movimento do meu braço pode ir diminuindo, tudo mais. Então, vamos lá. Aqui, esse experimento, ele quis comprovar se a teoria do Lamarck estava certa ou se estava errada. Então, só para a gente resumir de forma geral, vamos lá. O experimento de Weishman consistiu em cortar o rabo de ratos e em seguida cruzá-los. Ele verificou que todos os descendentes ao longo de 20 gerações nasciam com rabo, provando que a ausência do rabo não era transmitida pelas gerações. Ou seja, Weishman, ele conseguiu comprovar o que Lamarck não havia conseguido, tá? E aí vai passar todas as características, como ele fez e tudo mais. Ou seja, ele pegava um ratinho, cortava o rabo, cruzava com outro que tinha rabo. E todas as gerações nasceram com rabo. Ou seja, caiu por terra o lamarckismo, tá? A segunda lei de Lamarck. Essa parte do desenvolver e aplicar, turma, eu vou fazer com vocês mais pra frente, tá? Quando a gente for fazer a resolução dos exercícios. Beleza, agora sim entramos na teoria que é aceita e que todo mundo conhece, inclusive vocês, né? Que a gente só tá dando um resumo aí do que a gente já viu lá no 7º ano. Vamos lá, Charles Darwin, filho de um abastado médico, nasceu na Inglaterra, estudou em Cambridge, intencionando seguir então a carreira eclesiástica. Porém, né, ele foi aí direcionado para a medicina, que é muito bom pra gente, né? Porque ele criou aí teorias que são aceitas até hoje, que tem fundamento científico, tá? Entre 1831 e 1836, a bordo do navio inglês Beagle, ele realizou um longo cruzeiro ao redor do mundo. Nesse cruzeiro, ele descreveu com riqueza de detalhes inúmeros aspectos da fauna, da flora, do clima e do relevo observado nas regiões por onde ele passou. Ao longo dessa viagem, então, Darwin percorreu toda a costa atlântica da América do Sul e atravessou o Estreito de Magalhães. Olha só, vamos lá. Ao longo, então, de sua viagem, ele colheu uma infindável riqueza de materiais e adquiriu inúmeras experiências. Observou no arquipélago de Galápagos que cada ilha possuía fauna característica, principalmente com relação aos pássaros, às tartarugas e aos lagartos. Olha como que uma simples observação, ele criou uma teoria científica muito legal. Retornando então à Inglaterra, Darwin passou a avaliar as observações e quanto mais analisava, mais parecia plausível que os fatos observados poderiam ser solucionados pela herética, né? Ou seja, era tudo que ia contra a religião, tá? Ideia de que uma espécie pode ser transformada sim em outra, ou seja, contra o criacionismo, tá? Dessa forma, Darwin estaria negando que o número de espécies criadas era fixo e que elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Ou seja, aqui a gente consegue derrubar toda a teoria do fixismo ou criacionismo, tá? Vamos lá. Das Ilhas Galápagos, por exemplo, os pássaros, eles mostravam grande semelhança entre si, porém, diferiam bastante na forma do bico, e isso se relacionava diretamente ao tipo de alimentação que ingeria. Ou seja, aqui a gente está falando dos tentilhões, certo? Olha só. Nós estamos falando de uma mesma família, que mora na mesma ilha, porém em localizações diferentes. Ou seja, a modificação do bico dessa espécie é de acordo com a alimentação dela. Ou seja, se é um alimento mais duro, o bico dele vai ser mais resistente. Se é um alimento mais tranquilo, não tem por que ter tanta resistência, né? Então tudo isso se modifica com o passar do tempo. Então olha só. O Darwin observou 3 tipos diferentes de tentilhões que viviam nas Ilhas de Galápagos, originados a partir de uma só espécie de tentilhão. A imagem representa os diferentes tipos de tentilhões originados por meio de um processo denominado de irradiação adaptativa.
Nesse processo, indivíduos de uma espécie, quando isolados geograficamente de outros, podem acumular características diferentes com o passar do tempo. Ou seja, Darwin ele diz que a gente se adapta, né? Não que o meio faça com que a gente crie adaptações a ele, ou seja, o mais apto sobrevive, tá? Então vamos lá. Fundamentos da teoria de Darwin. Após anos de trabalho, Darwin então propôs que o surgimento de novas espécies estava vinculado à seleção natural. Mas o que é seleção natural? Vamos lá. Impressionado com a grande variabilidade existente em uma mesma espécie e imaginando que a maior parte dos organismos produz um grande número de descendentes que morrem, né, antes de atingir a maturidade, Darwin então ponderou que os sobreviventes deveriam ser dotados de uma combinação de caracteres, ou seja, características genéticas. Dessa maneira, somente os mais adaptados, galera, Darwin é adaptados, tá? Adaptados, não se esqueçam, ao ambiente, atingiriam a fase adulta para se reproduzir e para transmitir os bons caracteres à geração seguinte. Depois de muitas gerações e adaptações sucessivas, originar-se então uma nova espécie. Darwin deu o nome de seleção natural, então, a esse processo, que nada mais quer dizer que os organismos mais adaptados ao meio têm mais chances de sobrevivência que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Ou seja, os descendentes que esses animais adaptados deixam, eles já trazem as características, os genes dessas adaptações, tá? Aqui tem um joguinho, mas aí a gente faz quando a gente voltar para a sala de aula, tá? Então, olha só. Todos os organismos têm potencialidade para se multiplicarem em progressão geométrica, entretanto, em cada geração, o número de indivíduos de uma espécie permanece constante. Se em cada geração é produzido um número maior de descendentes em relação aos ascendentes, e se o número permanece constante, deve-se concluir que há competição por alimento, água, luz, temperatura e outros fatores do ambiente. E há variação na população de todas as espécies, isto é, em uma mesma espécie, os indivíduos são diferentes entre si, tá? Principalmente na nossa espécie, né? Então, olha só, mais duas aqui para finalizar. Os organismos que apresentam variações favoráveis conseguem sobreviver e se reproduzir, mas uma grande parte dos organismos com variações desfavoráveis tende a morrer mais cedo. Variações favoráveis são então transmitidas para os seus descendentes e, acumulando-se com o tempo, dão origem a diferenças notáveis que passam a constituir então uma nova espécie, tá? Galera, ó, essa parte aqui é o seguinte. O que acontece? Para Lamarck, as girafas, elas começavam a usar muito o seu pescoço e por isso ele se desenvolveu. Ou seja, a competição por alimento estava tão grande aqui na região delas que as folhas, né, começaram a ficar somente na parte de cima. Então elas tinham que, ficar buscando alimento. Por isso o seu pescoço cresceu. Mas aí veio o darwinismo e explicou então todo esse processo aí para o pescoço das girafas. No passado, os ancestrais das atuais girafas exibiam pescoços e patas dianteiras com tamanhos variáveis. Mas a competição pelo alimento disponível favoreceu os indivíduos portadores de pescoço longo e patas dianteiras desenvolvidas, que, dotados de tais variações favoráveis, teriam mais acesso às folhagens situadas no alto das árvores. Assim, a seleção natural fixou os indivíduos portadores dessa variação em detrimento das girafas de pescoço e patas dianteiras curtas, que lentamente foram se extinguindo. Ao longo de várias gerações, sobreviveram então apenas as girafas, né, que têm o pescoço mais longo e as patas dianteiras mais desenvolvidas, que é o que nós conhecemos hoje. Então, para o Lamarck, não existia isso, que as espécies eram diferentes, que existiam girafas de pescoço diferentes. Não. Para Lamarck, as que usavam mais o pescoço que ele cresceu, foi a que ficou. Diferente do darwinismo, né? Ou seja, as mais adaptadas à região que sobreviveram, tá? Uma interaçãozinha. Pelo amor de Deus, vai fazer de tarefa, hein? Não vai deixando essas coisas acumuladas, não. Vamos lá. O que faltou, então, para que a teoria do Darwin fosse completa? O livro publicado por Darwin em 1800, galera, a gente está falando de uma coisa há muito tempo atrás e que se encaixa certinho. O cara não tinha nada, só a cabeça para usar, né? E hoje em dia é um tanto de coisa que a gente tem comparado com ele, tá? Então, esse livro ele provocou uma reação imediata, tá? Darwin
abalou um dos mais sólidos conceitos, que era o fixismo das espécies, ou seja, todas as espécies de seres vivos teriam sido criadas por uma força superior, ou seja, ele bateu de frente com quem? Religião, tá? Apesar de Darwin ter entrado para a história e da moderna biologia não existir sem a teoria da evolução darwiniana, o darwinismo apresenta uma falha. Na época, sem os conhecimentos de genética, Darwin não foi capaz de explicar um ponto obscuro da sua teoria, a origem das variações existentes nas populações naturais sobre as quais atua a seleção natural. Isso só foi explicado no início do século XX, quando vários cientistas já começaram a estudar o quê? Genética. Lembra do Mendel? Então, o que acontece? Ele sabia que tinha as características, que tinha as coisas diferentes entre um ser e outro, mas ele não sabia explicar, ou seja, ele não conhecia a variabilidade genética. Vocês carregam características da sua mãe e do seu pai, certo? Por isso que você não é a cópia fiel da sua mãe, nem a cópia fiel do seu pai, porque você é uma combinação genética. Era essa parte que o Darwin não conhecia, tá? Olha só, atividades, já pedi para vocês fazerem. O nosso próximo vídeo vai ser corrigindo todas elas, tá? De olho na prova também façam, certo? Aí vamos lá. Beleza, não adianta falar que a evolução existe, que é isso, sem mostrar evidência. Nós estamos falando de algo científico, nós temos que comprovar isso. Então vamos lá. Os fixistas não aceitam a evolução dos seres vivos, argumentando que não existem provas concretas de sua ocorrência. No entanto, os evolucionistas reuniram fortes evidências a favor de sua teoria. Os seres vivos atuais se originaram de formas ancestrais, modificadas pela ação dos mecanismos evolutivos ao longo de milhões de anos. Essas evidências, então, são provas de fatos que permitem reconstruir eventos evolutivos que ocorreram, então, ao longo de milhares ou milhões de anos, tá? Somando-se, então, até chegar à forma do organismo que nós conhecemos hoje, tá? Tais evidências foram reunidas devido às pesquisas paleontológicas, embriologia comparada, anatomia comparada e evidência molecular. São esses 4 tópicos que a gente vai ver a seguir. Então, vamos lá. Pesquisas paleontológicas, tá? A paleontologia é a ciência que se dedica ao estudo dos fósseis. Os fósseis, então, eles podem ser de diversos tipos. Partes duras do esqueleto de vertebrados, dentes, escamas, pegadas, moldes de argila, impressão de folhas em rochas e entre outros. Fósseis, como ilustrado ali ao lado, são usados pelos evolucionistas como argumento contrário ao fixista. O estudo da anatomia dos répteis e das aves atuais apontava para um parentesco entre esses dois grupos, e a descoberta desse fóssil, juntamente com estudos mais detalhados, permitiu concluir que esse animal fossilizado poderia ter sido um elo intermediário entre os répteis e as aves, tá? Ou seja, a paleontologia, ela consegue explicar o quê? Origem, coisa que o fixismo não consegue. Ele diz que foi assim porque Deus criou e ponto. Não é bem assim, né? A gente precisa ter um conceito científico em cima das coisas. Biologia comparada, vamos lá. O estudo comparado da embriologia de diferentes vertebrados mostra grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. Isso pode ser explicado se levarmos em consideração que durante o processo embrionário, o esboçado plano estrutural básico do corpo, herdado de um ancestral comum. Ou seja, lá no início, lá nos primórdios, os embriões eram todos parecidos, olha só, né? Todo mundo, e aqui eu tô falando de um mamífero, de uma ave, de um réptil, de um anfíbio e de um peixe. Se eu pegar um embrião, eu não vou saber diferenciar, olhando, né? Então, olha só, isso quer dizer que todos eles ali têm o quê? Um ancestral comum, tá? Na imagem a seguir, então, é possível observar 3 etapas diferentes do desenvolvimento embrionário de diferentes classes de vertebrados. Mas olha só a semelhança que tem no estágio inicial, né? Então, olha só. Observando, então, o padrão de desenvolvimento dos seres vivos representados, sugere-se que tiveram o mesmo ancestral, pois há muita semelhança em seu início. As diferenças ficam mais marcantes nas etapas finais de desenvolvimento, principalmente pelas estruturas anatômicas formadoras dos seres vivos, que é o que dá as nossas características. Eu não tenho asa, mas se eu fosse uma ave, eu teria. Eu não tenho escamas pelo meu corpo, se eu fosse um réptil, eu teria, certo? Então são essas
a fase embrionária é muito parecida, mas a fase do desenvolvimento a partir daí há muitas modificações, o que caracteriza, né, cada família, cada reino. Então, olha só, anatomia comparada, vamos lá. Diferentes espécies de seres vivos apresentam grande semelhança anatômica. A existência de indivíduos de espécies diferentes organizados segundo o mesmo plano estrutural é também uma evidência da evolução. Os estudos de anatomia comparada demonstram, por exemplo, que os aparelhos circulatórios das 5 classes de vertebrados existentes em um aumento de complexibilidade dos peixes para os mamíferos, o que é coerente com o processo evolutivo dos vertebrados. Ou seja, isso quer dizer que nós temos um início de formação do nosso sistema circulatório muito parecido. Logicamente que hoje em dia já tem modificação, mas o surgimento deles foi basicamente da mesma origem, tá? Além disso, analisando os membros de diferentes tetrápodes, né, verificamos que há uma semelhança impressionante na estrutura básica. Ou seja, animais que possuem então ali anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos os membros deles se parecem, tá? Assim, tamanha semelhança estrutural entre os organismos tão diversificados indica fortemente a existência de um ancestral comum como um plano de organização semelhante, tá? Continua batendo nessa tecla, para que a gente consiga ter algo parecido, nós temos que ter um ancestral comum. Essa parte aqui de analogia, eu só quero que vocês entendam o seguinte, que estruturas análogas são aquelas que apresentam diferentes origens embrionárias, mas executam a mesma função. Elas têm origens diferentes, mas com a mesma função. Já totalmente diferente da homologia, ou seja, os órgãos homólogos, que são aqueles cuja origem embrionária é a mesma, podem ou não exercer funções diferentes, tá? Quero que vocês deem uma lida aí bastante na parte de exemplo e tudo mais, né? Que eu acho que vocês já leram, mas só para ficar mais claro. Órgãos vestigiais. A presença de órgãos vestigiais ou rudimentares, também revelada pelo estudo da anatomia comparada, constituem-se mais uma evidência evolutiva. Tais órgãos, embora geralmente sem função atual, permanecem vestigialmente, indicando sua existência anterior. Então vamos lá. Um exemplo de órgão vestigial é o apêndice vermiforme, uma pequena estrutura localizada junto ao seco, né, que fica ali na parte final, que nós temos ali do intestino grosso, né, o seco começa aqui, vai até o final, e aqui nós temos a apêndice, tá? Ela não desempenha função importante no ser humano ou nos animais carnívoros, tá? Mas nos herbívoros essa estrutura é muito desenvolvida e abriga inúmeros micro-organismos relacionados à digestão da celulose. Então olha só, aqui está o coelho e aqui está o ser humano, certo? Ambos no finalzinho do intestino grosso temos a apêndice. No nosso caso, ela não serve basicamente para nada hoje em dia, mas anteriormente ela tinha sim uma função muito importante, né? Hoje ela só serve mesmo aí para inflamar e dar problema. Fato, tá? E aí nós vamos para as evidências moleculares. Estudos recentes de biologia molecular permitiram aos cientistas estudar uma análise na sequência do DNA, bem como na composição de aminoácidos de diversas proteínas. Tais estudos, aliados à análise de fósseis e anatomia comparada, permitem evidenciar o grau de parentesco entre espécies diferentes. Por exemplo, esses estudos indicam que existem diferenças inferiores a 3% na sequência de DNA entre seres humanos e chimpanzés. Em relação à sequência de aminoácidos da hemoglobina, seres humanos e chimpanzés não apresentam diferença, ou seja, a mesma hemoglobina do chimpanzé apresenta as mesmas características que a nossa hemoglobina, tá? Os resultados, então, demonstram claramente que há um maior parentesco entre o ser humano e o chimpanzé do que entre o ser humano e os outros vertebrados. Galera, não coloca na cabeça de vocês que nós somos, né, de origem dos macacos. Não, nós, os macacos, nós temos um ancestral comum, pelo amor de Deus, tá? Aí, ó, pra finalizar, as atividades do capítulo, bem facinho, de olho na prova, também, tá bem tranquilo para vocês fazerem. Aí aqui, então, fecha com o nosso mapa, né, sobre evolução, sobre fixismo, né, sobre a teoria da evolução, falando sobre darwinismo e Lamarck, tá? Nada muito difícil, tudo isso é mais uma revisão do que vocês já viram lá no 7º ano. Galera,
Qualquer dúvida, a professora está à disposição de vocês lá no aplicativo do Google Sala de Aula, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente ou aqui na escola se vocês estiveram tendo problema de acesso. Mas isso aqui que é pro Abril nada mais é do que a apostila de vocês, tá? Bons estudos, beijo, fiquem com Deus!